A globalização e a facilidade na obtenção das informações modificaram o comportamento dos clientes. Logo, o corretor de imóveis precisa estar preparado para adequar os desejos dos potenciais compradores com as necessidades e a realidade financeira. Em um momento de oscilação política e econômica, muitos profissionais estão atrás daquela receita perfeita para fechar mais negócios. Para que isso aconteça, é essencial que o corretor de imóveis reúna características, realize ações, mapeie interesses para conquistar de vez os clientes. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o coach Alexandre Prado. Alexandre, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço a oportunidade. Alexandre, o senhor acredita que todo cliente precisa de um atendimento diferenciado? Podemos dizer até mesmo um atendimento único? Não há sombra de dúvida que sim. Cada pessoa é única. Cada indivíduo tem as suas percepções, as suas crenças, a sua maneira de falar, de abordar, as suas experiências. Então é fundamental, sim, que cada cliente tenha um atendimento diferenciado. Entender as necessidades do cliente é estratégia fundamental para alavancar as vendas. Quais os principais pontos que o corretor de imóveis deve levar em consideração para aliar o desejo com a realidade do cliente? O corretor deve sempre buscar entender um pouco sobre a realidade que o cliente busca. Porque para que ele precisa, para que ele quer aquele imóvel? Ele quer aquele imóvel para um investimento? Ele quer aquele imóvel para sua moradia? Qual a finalidade? Quais as condições que ele tem? E na medida que o corretor ele começa a perceber o nível acadêmico, o nível social, a maneira como o cliente fala, o cliente ou os clientes, pode ser um casal, pode ser mais de uma pessoa comprando. Então, na medida em que o corretor ele está aberto e capacitado a entender aspectos ou quais aspectos estão motivando aquela compra ou aquela locação, ele tem uma chance maior de sucesso. Então ele pode perceber a postura do cliente ou dos clientes, ele pode perceber o linguajar, ele pode realizar alguns testes que aí a gente pode oferecer treinamento para entender, por exemplo, por qual canal sensorial o cliente se percebe, capta as informações. Algumas pessoas são mais visuais, algumas pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas, uma questão de movimento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. O corretor, na verdade, ele deve entender que, mais uma vez, que como cada cliente é um cliente diferente, com necessidades diferentes, com crenças diferentes, com maneiras de falar e pensar diferentes, então ele deve buscar se capacitando nessa capacidade mesmo, né, de entender o outro. Porque muitas vezes o cliente ele fala uma coisa, mas na verdade ele quer dizer outra. Então também o corretor deve estar apto a entender ou ler este comportamento, ou o que está nas entrelinhas do que está sendo falado pelo cliente. Nota-se que o cliente está cada vez mais atualizado e informatizado. Logo, possui maior poder de escolha. Diante desse novo cliente, o corretor de imóveis deve adotar a postura de um consultor, de um solucionador de problemas? O mercado ele demanda por pessoas cada vez mais capacitadas e mais completas. O que a Unicresce vem fazendo é exatamente capacitar, oferecer formações aos corretores para que individualmente e como classe estejamos mais capacitados. Até alguns anos atrás era comum que o corretor ele soubesse basicamente fazer intermediação, entendesse alguma coisa de documentação e ponto. Mas na verdade o mercado hoje ele exige muito mais. Então o corretor, mais do que ser corretor, fazer a corretagem em si, ele deve estar apto a dar suporte àquele cliente, então sendo um consultor. Quando você fala sobre solucionador de problemas, é bem isso. Muitas vezes o cliente ele pode nem ter um problema, mas poderá surgir um problema se a consultoria não for adequada. Então o corretor ele deve se capacitar sim naquela atividade básica da corretagem ou da administração que seja,
mas ele também tem que estar apto a fazer uma boa avaliação do imóvel, tecnicamente falando. Ele tem que estar adaptado a entender a matemática, como utilizar a matemática financeira. Temos professores maravilhosos na casa, o professor Jorge Garcia é um deles. Falar sobre documentação, falar sobre impostos, sobre a questão da tributação. E para isso, o corretor tem que buscar a sua capacitação, tem que buscar a qualificação, tem que buscar informações referentes ao mercado e às demandas que os clientes podem, com as quais os clientes podem se apresentar. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Professor, é comum um cliente chegar com desejo e acabar fechando a compra de um imóvel com perfil diferente? Isso pode acontecer sim. Na verdade, quando o cliente ele vem, em muitas vezes, não em todas, mas em muitas vezes, ele está até aberto a uma apresentação de resultados diferentes. Então, muitas vezes ele vem lá com uma ideia, por exemplo, de um apartamento de 2 quartos. Mas ele não sabe quais as condições que ele pode vir a ter para adquirir um de 3 quartos, por exemplo, ou de não ser um apartamento, de repente vai ser uma casa de vida ou vai ser uma casa. Então, cabe ao consultor, estando capacitado, entendendo mais uma vez sobre matemática financeira, de repente dar uma formação ali, uma informação, melhor dizendo, para o cliente, dizendo, olha, o recurso que você tem hoje é este, mas pode ser que a partir de um financiamento, com uma taxa boa, você possa fazer outra coisa. Você possa adquirir um outro tipo de imóvel, melhor talvez. E pode acontecer o contrário, a pessoa quer alguma coisa, mas ela eventualmente uma coisa melhor e ela não tem a renda ou as condições necessárias e então o consultor ele estará apto a dar suporte a essa pessoa para encontrar a melhor oportunidade, o melhor imóvel, aquele que se encaixa no perfil ou nos desejos do cliente. Então, é muito importante, sim, que o corretor, que o consultor esteja habilitado, que ele tenha ali um leque de conhecimento para que ele possa, então, ser a melhor opção para o cliente, atendendo a vários aspectos daquela operação. Quais habilidades e técnicas são indispensáveis para o profissional atingir o objetivo de concluir com eficiência a negociação imobiliária? O corretor ele deve estar capacitado desde antes da venda. Ele deve estar habilitado, por exemplo, a fazer uma avaliação de um imóvel. Ele deve fazer um bom atendimento ao cliente. Ele deve se comportar adequadamente. Aí o coaching é uma ferramenta muito útil nesse sentido. Durante o processo, agir com ética, agir com transparência. E aí, para isso, ele tem que entender a legislação aplicável a cada operação, aquela operação especificamente, se for de locação, se for eventualmente uso capião, enfim. Ele tem que entender o que está acontecendo. Se ele souber também informações referentes aos aspectos tributários daquela operação, isso também pode ser valioso. Mas a relação com o cliente não termina com a assinatura da escritura e quando o corretor recebe a sua comissão. E o pós-venda? Então, eventualmente, o corretor ele começa a operar antes da venda, antes da compra ou da venda, e vai finalizar o trabalho dele somente depois, no pós-venda. Depois de um mês, por exemplo, o cliente já morando naquela casa ou já usufruindo daquele imóvel, quem sabe dar um telefonema e perguntar: e aí, como é que o senhor está se sentindo? Está feliz com a casa nova? Posso ser útil de alguma outra forma? Isso gera uma aproximação com o cliente. E o cliente satisfeito, não só ele volta, e aí o corretor vai fazer a sua clientela ao longo dos anos, mas ele indica. E é assim que num mercado bastante competitivo como que nós temos, aquele que se diferencia é aquele que faz mais operações, que tem mais sucesso. Para alcançar resultados satisfatórios e conquistar novos clientes, é fundamental que o corretor invista na atualização constante. Na sua opinião, quais são esses investimentos e de que forma eles influenciam nos resultados? Essa questão da capacitação ela vem sendo bem tratada pela Unicresce. Então, além dos cursos regulares, dos workshops, das palestras, agora a pós-graduação, todos esses cursos contribuem substancialmente para a capacitação do corretor. No entanto, o corretor ele não deve ficar restrito ao que é oferecido pela Unicresce.
ele deve buscar por eles mesmos, outros elementos, outros conhecimentos que sejam úteis. É como aquela velha história, cada um sabe onde o calo aperta. Então não adianta oferecer um curso de matemática financeira que nós temos na Unicresce, se de repente o corretor ele não tem conhecimento, ele não lembra de conhecimentos básicos de matemática, porque ele não vai perceber, talvez, o que vai acontecer na matemática financeira ou talvez até na avaliação imobiliária, que fundamentos básicos da matemática são utilizados. Então, o corretor ele deve buscar por si só também, dentro da medida do seu investimento que ele puder fazer, dentro do tempo que ele tiver disponível, reservar um pouquinho para se capacitar. Como fazer isso? Muitas vezes as pessoas pensam que só o conhecimento técnico é suficiente. Não é suficiente. O conhecimento técnico não é suficiente. Estatísticas do mercado de trabalho mostram que de 100 pessoas demitidas, 87 são por problemas comportamentais, por não saberem lidar, por não terem aptidão para lidar com pessoas, por exemplo, ou lidar com as suas próprias emoções. Então, o corretor também deve investir neste aspecto comportamental. Como administrar o seu tempo, como ser mais resiliente, como ser mais paciente, como ser perseverante, porque faz parte da vida do corretor. Algumas vezes se ganha, algumas vezes não se ganha, e isso não permitir que o corretor desanime, ele tem que seguir em frente. Então, aliar essa capacitação à questão técnica, mas também à questão comportamental. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. O corretor de imóveis ele deve se capacitar sempre, ele deve buscar sempre o seu aperfeiçoamento. O mercado ele é competitivo, a concorrência é grande, mas aqueles que se diferenciam, aqueles que agregam valor para o seu cliente, eles sempre têm espaço. Então, como diz o professor Jorge Garcia, quem sabe mais, vende mais. Então, capacite-se mais, aprenda mais, seja o melhor corretor que você puder e aí não vai faltar trabalho para você. Sucesso! Alexandre, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais neste programa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode obter mais informações de como compreender as necessidades do cliente e, assim, alavancar as vendas. Tem alguma sugestão de tema ou alguma dúvida sobre o mercado imobiliário? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação e sua audiência são fundamentais para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.